pus-me a rezar a Santa Bárbara, como se eu fosse a velha tia de alguém. Ah, é que rezando a Santa Bárbara, eu sentia-me ainda mais simples do que eu julgo que sou. Sentia-me familiar e caseiro, e tendo passado a vida tranquilamente como o muro do quintal, tendo ideias e sentimento por os ter, como uma flor tem perfume e cor. Sentia-me alguém que possa acreditar em Santa Bárbara. Ah, poder crer em Santa Bárbara. Quem crê que há Santa Bárbara, julgará que ela é gente e invisível? Ou o que julgará dela? Que artifício! Que sabem as flores, as árvores, os rebanhos de Santa Bárbara? Um ramo de árvore, se pensasse, nunca podia construir santos nem anjos. Poderia julgar que o sol é Deus e que a trovoada é uma quantidade de gente zangada por cima de nós. Ah, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos. Ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. E eu, pensando em tudo isso, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido e soturno, como um dia em que todo dia a trovoada ameaça e nem sequer de noite chega. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos. E não pensar é correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Há de serem verdes e copadas e de terem ramos? E há de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar? A nós, que não sabemos dar por elas, mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isto é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde, ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum.
o único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo, entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas, se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração, e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas, se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparecesse como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar, e sol, e flores, e árvores, e montes, e amo-o sem